Olá, amigos, estamos de volta aqui com mais algumas circunstâncias relacionadas às falsidades. E agora nós vamos tratar aqui sobre o reconhecimento de firma, né, pelos cartórios, né, o artigo 300. Muitas vezes alguns cartórios eles podem aí colocar algumas certidões falsas aí para reconhecer firmas de forma falsa. E tem um caso interessante do artigo aqui 300, né, que nós temos a pena de 1 a 5 anos se o documento é público e 1 a 3 anos se o documento é particular, também da mesma forma. E aí nós temos no exercício da função pública, então reconhecer firma no exercício ali da função pública do cartorário, não é? De forma irreal. Então, um caso concreto que eu queria trazer para vocês para explicar esse tipo penal eram transmissões, aquisições de terrenos e imóveis de uma cidade pequena onde trabalhava certa feita, e as pessoas apresentavam lá uma escritura pública, apresentavam lá uma escritura particular muitas vezes para fins de registro no cartório de registro de imóveis, mas que elas vinham com reconhecimento de firma de outros cartórios do estado do Paraná. Então descobriu-se com a apuração da parte criminal em que um cartório aí do estado do Paraná ele estaria reconhecendo falsamente essas firmas, né, essas assinaturas dos legítimos proprietários, e as pessoas estavam negociando terrenos e casas de terceiro, dando golpe, obviamente, e trazendo um problemaço, né, para os proprietários que precisariam entrar depois com as suas ações, né, as suas ações aí de anulação e tudo mais perante o registro civil, que deu uma dor de cabeça desgramada para esses proprietários. Nós tivemos esses casos, e esses casos então ficam aí para a gente poder entender como que funciona essa sistemática. Muito bem, então aqui nós temos essa questão do reconhecimento de firma de forma falsa. A certidão ou atestado ideologicamente falso, 301, que é um outro crime que considero importante também. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então, nesse caso, se eu tiver uma certidão, se eu tiver um atestado ideologicamente falso, emitido obviamente em razão da função pública, essa certidão, esse atestado pode ter alguma finalidade de obter cargo. Ou seja, vamos atestar aqui que a sua folha de antecedentes ela é limpa, né, para você conseguir o seu emprego. Obviamente, a ficha não é limpa, e se você atesta que o né, isso pode dar aso a que a pessoa consiga um cargo público. Isenção de ônus, obviamente, uma declaração lá que você está em ordem, né, com o seu recolhimento do imposto, ou coisa que o vale, e de repente isso não acontece, tá? Ou qualquer outro serviço de caráter público, tá? No caso aí, ou qualquer outra vantagem. Muito bem. Nesse caso, você pedir certidões, atestados em órgãos públicos, você não vai, evidentemente, pedir para ali para certificar alguma coisa diferente que não seja a realidade da questão. Por quê? Porque, evidentemente, isso vai lhe trazer a prática a prática do crime e da falsidade em questão. O parágrafo único do 301 ainda traz: falsificar no todo em parte o atestado ou alterar o teor do atestado para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, isenção de ônus ou qualquer outra vantagem. Então, não é só a pessoa confeccionar no caput do 301 o atestado falso, tá? A pessoa que recebe esse atestado verdadeiro, ele vai lá e altera esse atestado, também vai incidir nessa conduta. E aqui
nessa conduta, tanto do atestado falso quanto na falsidade material desse atestado ou certidão, eu tenho 2 meses a 1 ano no caput e 3 meses a 2 anos no parágrafo 1º. Então, a pessoa que recebe o certidão e o atestado verdadeiro e altera esse atestado, ele tem uma pena maior do que a pena anterior do caput. Mas, evidentemente que ambos ainda dentro de um juizado especial criminal, né? Parágrafo 2º, se ainda isso é aplicado com o intuito de lucro, né, aplica-se a pena privativa de liberdade, além da pena privativa de liberdade correspondente aí, eventual estelionato, né? Então aí nesse caso nós temos um grande cuidado no artigo 301, que é a aplicação obrigatória do concurso material nesta hipótese, tá? Então isso também é muito importante que a gente tenha essa função, essa missão aí, tá certo? Então nós temos essa circunstância. Muito bem. E um tipo penal aqui que calha, né, com a nossa realidade aqui a explicar para vocês é a questão da falsidade de atestado médico. Evidentemente, muita gente já ouviu falar que eu fui lá pedir um atestado que eu tô lá ruim, né? Tô com gripe, tô não sei o que e eu não quero trabalhar hoje, né? E vai lá e pede pro médico, né? Olha, senhor doutor, me dê um atestado aí porque não tô bem, né? Então essa circunstância vai trazer aí uma realidade de um crime específico do artigo 302, né, o atestado médico falso, tá? Então, vamos lá, vamos conseguir aí uma liberação do dia de trabalho hoje, vamos conseguir aí um resultado melhor, né, para não ter que descontar meu dia ou coisa que o valha. Mas também outra circunstância que me preocupa, que já ouvi comentários aí em razão do coronavírus, não é? E planos de saúde, planos de seguro de vida, né? Que de um lado o seguro de vida que nega o pagamento do seguro de vida em razão da morte da pessoa pelo coronavírus, em razão de pandemia ou coisa que o valha, dependendo do contrato, pode ser que incida ou não, mas a parte do atestado médico, onde mente a causa mortes, para não dizer que foi de coronavírus, mas dizer que foi de alguma outra doença. Não estou ensinando ninguém a fazer coisa errada aqui, mas esse atestado médico ele tem que trazer a realidade do que acontece. Por quê? Porque você vai ter aí uma repercussão depois em termos de seguro de vida, caso a pessoa morra em face do coronavírus, se é pandemia, não é pandemia ou coisa que o valha, se o seguro de vida vai cobrir ou não vai cobrir essa circunstância, tá? Então aqui nós temos exatamente essa realidade. Muito bem, nesse caso a pena de 1 mês a 1 ano, transação penal, mas o estrago que pode fazer um atestado médico desse calibre pode ser grande, pode ser alto, tá? Muito bem. E aqui nós temos um crime que é o uso de documento falso, 304, que nós evidentemente já comentamos sobre eles, a utilização de quaisquer dos papéis dessas falsidades, certidões e atestados que nós conversamos aqui. Esse uso de documento falso, ele é a utilização efetiva, então não é a produção do documento, tá? Ele é também a utilização desse documento para esta realidade. Então, nesse caso, nós temos aqui essa circunstância para ser trabalhada aí com vocês em relação a essa utilização. A grande questão aqui não é, trazer para vocês uma luta no concurso material de crimes, absorção de crimes ou não, né, se o uso desses documentos eles vai estar absorvido ou não pelas outras condutas, ou se esse uso absorve as condutas anteriores, não é?
Evidentemente que o uso aí, em alguns casos, vai absorver, em outros casos não, tá? O que é importante aqui, então, informação final, é que a pena desse crime de uso de documento falso é exatamente a pena desses crimes de falsificação de produção desse resultado, tá bom? Então, qualquer dúvida, estaremos à disposição de vocês. Grande abraço e até já.